Hoje no SOS Animal, visitamos o Parque Natural do Val do Guadiana e os ambiciosos projetos de conservação das espécies ameaçadas da região. Descobrimos a vida selvagem que resiste aos avanços das grandes cidades. Conhecemos o trabalho do CITES, o organismo que combate o comércio ilegal de espécies ameaçadas. Esta magnífica paisagem do Pulo do Lobo é uma das mais emblemáticas do Parque Natural do Val do Guadiana onde nos encontramos. São mais de 69.000 hectares de reserva numa das áreas mais secas do país, onde podemos encontrar espécies únicas, muitas das quais estão classificadas como ameaçadas. Mas são também vários os projetos de conservação que apostam na recuperação destes animais em perigo e dos seus habitats. Vale a pena conhecê-los. Marcamos encontro com Pedro Rocha, diretor do Parque Natural, aqui no coração do Val do Guadiana. Um local cujo nome evoca uma espécie que já não é possível encontrar nestas paragens. O que é o Pulo do Lobo? Porque aqui as margens estão tão próximas, a margem esquerda e a margem direita. Que é um pulo de um lobo. É o pulo do lobo, portanto, com um pulo de um lobo nós conseguimos passar de uma margem para a outra. Porque havia cá lobos até aos anos 70, não é? Exatamente. Estas formações que nós aqui vemos são marmitas de gigante. Marmitas de gigante. Marmitas de gigante. Portanto, são formadas com um turbilhão de seixos, que ainda se vêem ali em algumas das marmitas. As pedras todas juntas fazem uns remoinhos. Exatamente. Deste ponto para cima, ele apanha o seu vale inicial e daqui para baixo forma este canhão, portanto, que é a zona nuclear do parque, onde cria a cegonha preta, onde cria a águia de Bonelli, onde cria a águia real. Quais são as espécies mais emblemáticas que tu tens aqui no parque? Estas, obviamente, não é? Estas espécies que criam aqui na zona do canhão, nesta zona escarpada, mas depois também espécies como a águia imperial. Portanto, foi aqui que a espécie recolonizou novamente o nosso país. E, obviamente, também o lince ibérico, agora com a reintrodução e o processo em curso. Temos 5 linces já nascidos pela primeira vez em várias décadas no nosso país. Mas existem outros valores. Toda esta zona aqui de habitat intocado, que são zonas de matagais, é um dos valores mais importantes aqui do Val do Guadiana. Depois encontramos outras coisas. Os montados, as zonas de estepe cerealífera também. Portanto, é um parque bastante diversificado desse ponto de vista. E quais são as principais ameaças que tu achas que vocês enfrentam aqui, as mais graves? Conheço este parque ainda antes de ser parque e já tenho tempo de vida suficiente para ver que há aqui nitidamente um problema associado às alterações climáticas. Nota-se que chove menos e quando chove, chove mais torrencial. Os padrões climáticos, de facto, são assustadores. E não sei se os ecossistemas se vão conseguir adaptar a esta mudança tão brusca que estamos a sofrer. Um dos principais problemas que têm com a reintrodução dos linces aqui na vida selvagem tem sido exatamente o ato humano, não é? Seja por atropelamento, seja por envenenamento. Aqui em específico, nesta área de reintrodução de mértola, ainda não tivemos o problema com o atropelamento de linces em estradas. Isso, de facto, tem acontecido noutras áreas e é uma das causas de mortalidade mais relevantes e mais importantes no processo de reintrodução. À entrada de mértola e à saída de mértola existem uns sinais de trânsito com o símbolo do lince. Esses sinais são, de facto, para tomarem atenção e para reduzir a velocidade, principalmente às horas crepusculares, e é uma questão relevante que eu apelo para que se tenha atenção. As pessoas lidam mal com a existência de predadores, nomeadamente as raposas, e muitas vezes a forma mais fácil de lidar com o problema é envenenando, que é uma prática ilegal, que é uma prática que não escolhe vítima, inclusive é um problema de saúde pública, não é? Verdade. Estraga as nossas águas, os nossos solos. Exatamente. No caso em particular da Myrtilis, que foi a fêmea que morreu envenenada, soube-se que era com estricnina, portanto que é um veneno que já está banido. Como é que é possível? É super ilegal e é um veneno que tem um efeito na natureza terrível. Porque se há um animal que vai comer o animal que morreu com estricnina, também morre. Portanto, tem um efeito de cadeia tremendo.
Apesar do crescimento urbano ter um impacto considerável na redução de habitats, a verdade é que a natureza e as grandes cidades não são mutuamente exclusivas. Inês Teixeira do Rosário, bióloga e investigadora em Lisboa, escreveu um guia diferente que incentiva miúdos e graúdos a descobrirem o nosso mundo selvagem. A nossa ideia foi precisamente dar um empurrão às pessoas para saírem e explorarem a natureza. Este livro, embora seja considerado como sendo um livro para crianças, eu penso que pode ser um livro para qualquer pessoa, para toda a família. Nós queremos transmitir às pessoas a ideia de que existe muita natureza lá fora, por assim dizer, e que há muita biodiversidade. A biodiversidade são todas as espécies que existem, não é? E isso existe em qualquer lugar. Não é só no campo, ou não é só numa área protegida, mas pode ser também no meio de uma cidade. Uma área verde, como por exemplo esta aqui, presta a pessoas vários serviços, como hoje em dia se diz, serviços de ecossistema. Ou seja, é bom porque as pessoas podem vir passear e sentem prazer nisso. É bom porque as árvores, por exemplo, ajudam, libertam o oxigênio, melhoram a qualidade do ar. Pode ser importante, por exemplo, para reduzir o ruído. Portanto, há muitas coisas que a biodiversidade, no fundo, nos oferece de graça. Aqui na cidade de Lisboa é possível ver um grande número de espécies. Podemos mesmo dizer que há uma espécie de uma vida secreta, não é? Temos que parar para olhar e para observar, porque existe muita coisa para ver. É uma espécie de um jogo quase, porque à medida que vamos sabendo mais e conhecendo mais, sabendo mais espécies e aumentando o nosso conhecimento, também vai aumentando o nosso entusiasmo e queremos ver mais e queremos marcar mais uma espécie na nossa lista. Uma espécie de um Pokémon Go, mas é real, não é? Aceitamos o desafio da investigadora e perdemos-nos na descoberta de uma realidade paralela que irrompe em cada nesga de jardim, nas margens dos rios, à beira das estradas. E de olhos finalmente abertos, vemos desfilar perante nós uma exuberância natural pela qual passávamos sem a ver. Na Amadora, Pedro Cotter despertou para a importância de proteger a biodiversidade urbana no dia em que um casal de falcões peneireiros escolheu uma floreira do seu apartamento para nidificar. E o cotidiano partilhado com esta espécie selvagem tornou-se um dos pontos altos das rotinas de Pedro. Os falcões surgiram a primeira vez em abril de 2012. Nós demos conta dos ovos, não sabíamos ainda o que era e depois fomos observando os progenitores a chocarem os ovos. A minha filha deu logo nome ao macho e à fêmea, Zuzu e Margarida. Neste vídeo estamos a ver o nascimento da temporada 2016 e conseguimos ver aqui os ovos a eclodir. A fêmea está a comer a casca e depois conseguem ver aqui também a primeira cria a aparecer pela primeira vez. Eles comem ratos, comem pequenas aves, comem répteis, essencialmente são ratos. 15, 20 ratos por dia que os pais trazem, que caçam alguns na cidade, o que também é bom para controlar esta espécie na cidade. E depois é todo o tipo de osgas, lagartixas, pássaros de vários tipos. Nascem sempre 6, 7, mas normalmente sobrevivem 6. A fêmea trata deles há 80% do tempo e o macho vai caçar. O macho guarda o território e depois, quando eles começam a ficar maiorzinhos, a fêmea começa a afastar-se mais um bocadinho, eles já têm alguma autonomia dentro da floreira. A partir de determinada altura nós pomos uma rede por baixo da floreira. Isto ajuda a que eles possam fazer pequenos voos sem cair. Na altura dos voos, os primeiros voos, os pais vão incentivando-os a voar, vão passando lá na floreira a voar e eles começam a ter essa curiosidade e depois começam os primeiros voos. É importante que as pessoas não interfiram, é importante que as pessoas não alimentem estes animais selvagens e quebrar um bocadinho a ideia que as pessoas têm que os animais selvagens estão animais abandonados, não são. Eles estão ali por decisão deles
Alguns morrem, outros sobrevivem, faz parte da natureza. A nossa interferência neste processo é muito má, porque inclusivamente eles podem, a dada altura, desabituarem-se de caçar e nós pensamos que estamos a fazer bem ao alimentá-los e estamos a fazer mal. Portanto, a natureza segue o seu rumo, nós podemos observar e aprender. A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção, o CITES, é um acordo internacional que reúne 180 países com o objetivo de combater o comércio de animais e plantas em risco. Estamos na delegação portuguesa do CITES e vamos ver materiais que provêm de apreensões do comércio ilegal de espécies e que espelham bem o tamanho deste flagelo. João Loureiro, responsável do CITES em Portugal, aguarda-nos com uma terrível mostra que espelha a importância da atuação dos técnicos deste organismo oficial. Posso? Jesus, tens de me dar um segundo que fico assim um bocadinho aflita com isto. Isto é uma caixa dos horrores. É uma amostra da caixa dos horrores, não é? Isto é uma pequena amostra do que nós temos num cofre. E nós não podemos lá ir por motivos de segurança? Claro. Isto é uma pequena amostra daquilo que nós utilizamos na formação. Uma pequena amostra? É algo muito pequena, nós temos toneladas, não é? Isto é o que vocês fazem, é o que é o CITES? Não, isto é uma pequena parte do que nós fazemos. Isto tem a ver com a fiscalização e com a tentativa de tentar acabar com o comércio ilegal, alguma parte mais ligada ao tráfico, mas tudo isto tem a ver com o comércio ilegal e é o que aprendemos mais. Peças de marfim, está aqui, alguns não trabalhado, algum marfim trabalhado, peles de animais, estão protegidos por uma convenção. Estão protegidos. Que esses sítios supostamente estão protegidos, mas isto foi tudo retirado da natureza ilegalmente. Por exemplo, as peças de tartaruga são ilegais em qualquer parte do mundo, não podem sair do país de origem. É uma espécie ultra protegida. O leopardo, estranho que pareça, só pode sair se for como um troféu de caça. Se for morto, mas é um troféu de caça. Se for morto, um troféu de caça. É suposto ser, o governo daquele país autoriza continuar no de caçadores, vai lá caçar estes animais, paga um valor considerável e é suposto esse valor ser investido na conservação. É suposto. Acho que é muito interessante olharmos para esta pele e ver se aqui está a mão de um leopardo. Tem as mesmas almofadinhas plantares, tem o cão e o gato que nós temos lá em casa. E embora isto seja uma coisa terrível de se ver e de se tocar, porque a energia que está aqui só pode ter dor, mas era importante que se percebesse que cada vez que nós compramos mesmo coisas que são legais, mesmo coisas que estão autorizadas, há um sofrimento adjacente e há atrocidades que estão por trás disto. É impressionante o espólio que tu tens aqui. Isto Esta amostra, apenas. E aquilo ali é a boca de um tubarão? É realmente uma mandíbula de tubarão. Mais uma vez, uma daquelas coisas que não se percebe bem porque é que as pessoas querem ter isso como um bibelô, não é? Mas é mais uma espécie com problemas de conservação. E nós tivemos a oportunidade de ver um tubarão azul nas águas dos Açores, mas vimos um. A CITES está a começar também a tentar preocupar com as espécies marinhas. Tinha sido uma coisa que não tinha até agora. Portanto, já há um conjunto alargado de espécies de tubarões e raias e está-se a tentar introduzir para protegê-las. Isto quer dizer que qualquer captura teria que ser autorizada, teria que ser provada que aquilo não prejudicava as populações. E realmente Portugal é um país exemplar em termos de espécies de tubarões e raias. Quer dizer, sim, temos os mares cheios, mas não vai durar muito se continuarmos com esta falta de meios para supervisionar e acabar com isto. Isto é rentável, vender este tipo de atrocidades? E, por exemplo, uma presa de marfim como esta, no mercado asiático, pode valer, deste tamanho, pode valer até 2.000 euros o quilo. 2.000 euros? O quilo. Suspeita-se, e está mais ou menos confirmado, que o tráfico de animais sustenta intervenções terroristas, como, por exemplo, o Boko Haram, que utiliza o tráfico de espécimes para comprar armas. Tens ideia de qual seria a idade deste animal quando foi morto? Não, assim, um elefante desse tamanho teria necessariamente mais de 30 anos. Recentemente, o Fundo Mundial para a Natureza apresentou os resultados de um estudo onde conclui que desde 1970 perdemos mais de 50% dos animais selvagens do planeta. E afirma que se não fizermos nada para inverter este número aterrador, estamos já a viver a 6ª extinção em massa da vida na Terra. Mas ainda vamos a tempo de evitar a tragédia. Assim sejamos capazes de mudar os métodos de produção
rever os hábitos de consumo e, principalmente, proteger o mundo selvagem que nos rodeia. A seguir no SOS Animal. No Algarve, acompanhamos os cientistas que lutam para proteger o camaleão selvagem da região. Conhecemos as estações da biodiversidade, laboratórios ao ar livre que apelam à cidadania científica. No RIAS, o Centro de Investigação e Recuperação de Animais Selvagens da Ria Formosa, encontramos o biólogo Diogo Amaro, que está a desenvolver um estudo de mestrado sobre camaleões, uma das espécies mais acarinhadas do Algarve. Para este projeto, Diogo monitoriza 8 animais, 4 dos quais foram resgatados e recuperados aqui no RIAS. Os restantes são camaleões residentes na Quinta de Marim, local onde todos os animais se encontram. Um dos objetivos do estudo é comparar os dois grupos e perceber se existem diferenças de comportamento e de adaptação ao meio entre os espécimes residentes e os forasteiros. No laboratório, Diogo conta com a ajuda de Fábia Azevedo, a coordenadora do centro, para marcar e processar um camaleão recém-capturado. Ficámos com os dados do camaleão e se fizermos uma recaptura mais para a frente, conseguimos ter uma comparação se ele ganha peso, se perdeu peso, se não. O camaleão vai ser marcado com um transmissor de rádio, um aparelho muito pequenino, pesa menos de 1 grama, tem uma antena e vai ser também marcado com um código alfanumérico nos flancos para facilitar também a detectabilidade no campo e para termos um registro depois total dos camaleões que marcamos. Este transmissor tem uma bateria que dura cerca de 70 dias, tem a antena que vai estar depois a emitir um sinal e nós vamos seguir este camaleão durante 20 dias. Ao fim de 20 dias encontramos o camaleão e retiramos novamente o transmissor. Para seguir um camaleão, vamos para o campo com a antena e com o nosso receptor, definimos a frequência do camaleão que queremos encontrar e vamos procurá-lo. E quando o encontrarmos, marcamos um ponto de GPS e tiramos também alguns dados sobre o habitat onde ele se encontra. Sendo o camaleão uma espécie muito emblemática, é um animal que é muito querido aqui no Algarve. Existe algum fascínio por este animal tão diferente. E se nós percebermos o camaleão e estudarmos este animal, nós conseguimos fazer dele o que se chama uma espécie bandeira. Ou seja, protegendo os habitats que os camaleões ocupam, vamos proteger os habitats de muitas outras espécies também que precisam deles. Para o camaleão equipado com o radiotransmissor, o curto cativeiro chegou ao fim. Diogo e Fábia libertam o animal no local onde foi capturado. Os camaleões são insetívoros, alimentam-se exclusivamente de insetos que caçam com a língua. Ele agora está a tentar fazer-se maior, porque eu estou a agarrá-lo e ele está estressado e ele está a aumentar o volume do corpo. Outra característica evolutiva muito importante nestes animais é a camuflagem, a capacidade de alterar a coloração da pele de acordo com o habitat que o rodeia. Há alguns estudos agora recentes que dizem que não usam a camuflagem só para se mimetizar, usam também para transmitir uma mensagem aos seus parceiros. Quando um camaleão está estressado, está furioso, normalmente fica assim, com estas pintas todas pretas, fica mais escuro, os olhos movem-se de forma independente. Ele consegue estar a olhar para um possível predador, ao mesmo tempo que consegue olhar para o local de fuga. Isso é uma das adaptações mais espetaculares que estes animais têm. Outra característica desta espécie é a utilização da cauda como se fosse um outro membro, como se fosse uma pata. Chama-se uma cauda preênsil, que utilizam para se locomover. Tem 3 dedos de um lado e 2 do outro, para que ele se consiga agarrar facilmente aos galhos. Pronto, e agora vamos colocá-lo no sítio onde ele foi encontrado. A maior ameaça atualmente ao camaleão do Algarve é a predação
por animais domésticos. Normalmente, as lesões provocadas pelos gatos são muito graves e é dificílimo tratar um camaleão que tenha sido predado por um gato ou por um cão. Para além disso, há outras ameaças, como, por exemplo, o uso de inseticidas ou de pesticidas. Os camaleões são insetívoros e o uso de inseticidas, obviamente, que extermina o alimento desta espécie. Se por acaso se encontrar um camaleão, casualmente, o melhor a fazer é não fazer nada. É um animal muito emblemático e muitas pessoas querem ter como animal de estimação, mas é proibido, é ilegal, não se pode retirar qualquer animal da natureza para se ter como animal doméstico, como animal de companhia. E o melhor para esta espécie é mesmo deixá-los onde eles estão, não interferir, quando muito tirar uma fotografia, mas sem pegar no animal. Apesar dos censos recentes, ninguém sabe ao certo com quantos efetivos conta a população desta espécie no Algarve. Um desafio que estimula estes cientistas a prosseguir os seus projetos em curso, com o fim último de garantir que os camaleões continuarão a fazer as delícias dos habitantes locais e dos milhares de turistas que nos visitam. A Change for Animal Foundation é uma respeitada ONG de defesa dos direitos dos animais do Reino Unido. A sua influência estende-se a vários países do mundo. Hoje tem encontro marcado com Harry Ekman, um dos responsáveis do projeto. Venha daí. A Change for Animals Foundation é uma ONG que se dedica a proteger e a melhorar as condições de vida de todos os animais da Terra. E o impacto da sua ação faz-se também sentir nos 4 cantos do planeta. Tudo porque esta organização aposta em criar redes de cooperação internacional, aumentando assim a eficácia das campanhas em que se envolve. Harry, tell me, what is the major goal for Change for Animal Foundation? When we started, we decided that we wanted to be able to find things where we could add value, things that we could really make a difference. And so for us, it's very important to create networks and partnerships and work with other organizations. Can you tell me about the project that you have here in Portugal with Animais de Rua? We started a project in Praia de Faro about 4 years ago. We were approached by the municipality because they had a problem with stray dogs and cats. And originally it was going to be just a sterilization project. But as we looked, we realized that this was a very interesting area because it's a peninsula and cut off from the mainland. The community of dogs and cats there are fairly isolated. We estimated by doing a survey that there's about 200, maybe a few more cats and about 150 dogs. And we felt that we could do a very interesting scientific study to see the impact of a project that sterilizes, vaccinates, and treats all of those animals and helps the community, because it's a very poor community in Praia de Faro. They don't have access to affordable veterinary treatment. And so we worked in partnership with many, many partners. And we spent 4 years now working in Praia de Faro. First of all, assessing the situation, then a year of surgical intervention, so sterilization, vaccination, monitoring, flea treatments, worming, all of those kinds of things. Everything. Everything, really everything. And now we are going back for another 2 years to monitor, to see what impact we've had, to see how much help it's actually done and how much better the animals are. I know that you have a huge work in Asia. With dog meat trade. Can you tell me about it? Well, the dog meat industry in Asia is huge. It affects tens of millions of dogs every year. And it's different from country to country. In Thailand and Vietnam, for example, the campaign that we work with the Asia Canine Protection Alliance, is to stop the illegal trade of dogs across the border. Dogs are being stolen in Thailand and being used for the food industry in Vietnam. And many of these dogs, most of these dogs are pets, so they're being stolen from people. Whereas in South Korea, the dogs are bred on farms, so they're actually raised for meat. And so the way that we work on the issue there is going to be very different. In South Korea, we have worked with a few farmers to provide them with the opportunity for an alternative livelihood. So they've agreed to close down their farm
and look at ways that they can earn money and remove themselves from the industry. Because everyone we've spoken to, activists, to politicians, to the farmers themselves, all know that the industry is declining. The more people that own pets and get pets and dogs as companion animals, the less people are actually interested in eating them as meat. But for us, the campaign, it's very important to recognise that we are not condemning the country for eating meat. We have no business to do that. They eat dogs, we eat cows and chickens, so you can't use that argument. But what you can say is that the method in which that they are treated is incredibly cruel, that you can't use tradition or culture as an excuse for this kind of cruelty. We are working with the industry to end it rather than having to fight against it all the time. Do you think that one of the major goals in our kind of work is raising awareness? Oh, absolutely. I think it's possibly one of the most important things that we can do. The problems with animals are all rooted with people. If you don't know there's a problem, you're not going to be able to do anything about it. But there are so many things that people can do, individuals can do, all of which can make a huge difference to animal welfare. You can choose not to go to a dolphin show or a bullfight. You can choose to cut down on the amount of meat that you eat, but you can only do that if you know and the awareness has been raised to be able to do these things. And so I think it's a responsibility of organisations like ours to not just work on the projects and help the animals, but help raise awareness on these issues and hopefully be able to make that change and make that difference. Do you have a dream? It may sound odd, but I guess my dream is that one day I'll be out of a job. I think it would be amazing to live in a world where the kind of work that we do isn't necessary anymore. But I guess I'll be working for a while yet. Conversas como a que tivemos aqui hoje fazem muita esperança, porque embora milhões de animais estejam a sofrer, há já milhões de pessoas que estão a trabalhar para que o mundo seja mais justo para todos os seres. Mas não se esqueça, a mudança começa em nós. Contamos consigo. Visitamos duas das cerca de 30 estações de biodiversidade que o TAGIS, o Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, instalou de norte a sul do país. Estes locais reforçam as alternativas de turismo de natureza enquanto desempenham um papel fundamental na ecologia nacional. Patrícia Garcia Pereira, bióloga e investigadora, resume a importância das estações para a monitorização de espécies e ecossistemas, sublinhando que aqui é o visitante quem tem o papel principal. Uma estação da biodiversidade é um percurso curto, tem geralmente 1 quilómetro, 1,5 quilómetros, sendo uma zona de património natural valioso, mas com boas acessibilidades, porque o principal interesse das estações da biodiversidade é que seja um local fácil para qualquer pessoa que esteja interessada participar no seu estudo e na sua monitorização. O projeto das estações da biodiversidade insere-se numa área emergente e que já há vários projetos em Portugal da ciência participativa, da questão de que qualquer pessoa pode, de facto, participar com dados científicos úteis para a comunidade científica. Nestas estações, estamos todos convidados a percorrer os trilhos, a observar a natureza e, principalmente, ripar. O RIPAR foi o nome que nós encontramos, que são as iniciais de registar, identificar e partilhar as observações. E, portanto, nós queremos que qualquer pessoa que vá às estações faça este registro, ok? E partilha aonde? Partilha numa plataforma que existe disponível, uma pessoa só se tem que inscrever e criar a sua área pessoal em que pode ir colocando as suas observações. E por isto é que se chama ciência participativa, esta informação está acessível a todos. Para ajudar os naturalistas amadores, todos os percursos são acompanhados de painéis informativos que definem objetivos e ajudam a identificar as espécies mais emblemáticas da zona. A bióloga Eva Monteiro está em plena atividade de monitorização e o entusiasmo com que encara cada animal que descobre é verdadeiramente contagiante.
Grilos de sela. Aqui está o macho. E esta, como vêem, tem as antenas muito compridas. Nesta espécie particularmente compridas. São chamados de cigarrinhas porque emitem um som parecido com o das cigarras. E eles fazem o som através da fricção das asas anteriores. Temos aqui uma fêmea. As fêmeas distinguem-se pelo ovipositor, que é esta estrutura no final do abdômen, em forma de espada. Também é uma característica deste grupo dos grilos, saltões e gafanhotos de antenas compridas. Esta espécie, em particular, este grilo de sela, é uma espécie omnívora, portanto, come tudo, principalmente na fase de ninfa, antes de ser adulto. Alimenta-se de flores e de plantas, portanto, faz controle da vegetação. Já quando é adulto, faz controle de outros insetos, porque se alimenta de outros insetos também. Olha, esta borboleta vermelha e preta que se vê aqui consegue produzir cianeto, é venenosa. É por isso que também é vermelha e preta. O vermelho e o preto na natureza são cores de aviso. Existem bastantes espécies venenosas de borboletas e que utilizam esta estratégia. E depois também há espécies que imitam espécies venenosas, porque há um pássaro que come uma destas borboletas, aquilo sabe-lhe mal, aprende, não volta a comer nada que seja assim parecido. Vermelho e preto, laranja e preto, amarelo e preto, como as vespas e as abelhas, também é tudo sinal de ser venenoso. Mas nem só os insetos importam nas estações de biodiversidade. Albano Soares, naturalista, dedica hoje a sua atenção às espécies aquáticas, entre as quais se encontra o pequeno gambúzia, um peixe norte-americano introduzido há poucas décadas que está na origem de um mito bem conhecido. O que se pensa é que a introdução do peixe foi muito noticiada pelo Estado Novo, na altura, que era ótimo para acabar com a malária, e que as populações quiseram e começaram à procura de um peixe. O peixe é minúsculo, na altura tinha uma distribuição muito limitada e as pessoas nunca o encontravam. Na verdade, o gambuzino existe, é o gambúzia. No âmbito deste projeto, foram registadas e partilhadas desde 2009 mais de 5.000 observações. Quem quiser colaborar, basta que tenha consigo uma máquina fotográfica, o instrumento incontornável destas jornadas de observação. Em 2006, quase 50% das libélulas de Portugal não sabiam muito bem onde é que andavam. E com máquinas fotográficas, com pessoas que têm como hobby fotografar e depois partilhar as fotos, nós hoje em dia temos quase 10 vezes mais registros do que tivemos no resto dos outros 100 anos para trás. Estamos aqui há 3 dias e nesses 3 dias encontramos 8 espécies novas para este local. Isto parece que não é importante agora, mas se e tivermos um volume de dados, ou seja, muita gente a contribuir, daqui a 5 anos nós conseguimos analisar tendências, conseguimos perceber se há algum problema com os ecossistemas, conseguimos perceber se há algumas espécies que estão ameaçadas ou não, e isto só é possível com a participação dos cidadãos, porque os investigadores, os profissionais, nós somos muito poucos, não serve de maneira nenhuma para fazer este trabalho de monitorização da biodiversidade. É quase um dever cívico, um dever de cidadãos, nós também fazermos este trabalho de monitorização. A seguir no SOS Animal, seguimos o rastro dos linces ibéricos que percorrem em liberdade o Val do Guadiana. No hospital, mostramos-lhe os animais de várias espécies que aguardam a sua nova família. O lince ibérico é a espécie mais emblemática de todas as que habitam este Val do Guadiana. Há algumas décadas, a sua extinção chegou a ser considerada inevitável. Mas hoje, graças aos esforços conjuntos de vastas equipas em Portugal e Espanha, o risco de este animal desaparecer para sempre diminuiu. Contamos com a ajuda do Carlos Carrapato e do Pedro Sarmento, técnicos do Parque Natural, para observar estes animais em liberdade. A equipa do SOS Animal acompanha os 2 técnicos na sua rotina diária. E a primeira tarefa do dia é fazer a manutenção do equipamento de fotoarmadilhagem.
Carlos, esta máquina que o Pedro está a mexer é o quê? Isto são as nossas máquinas de fotoarmadilhagem. Esta máquina, concretamente, foi aquela que detectou pela primeira vez a lagunilha com as 4 crias, e o que o Pedro está a fazer é mudar os cartões, verificar se temos as pilhas e, a seguir, levar os cartões para o gabinete para visualizarmos o que é que passou aqui esta noite. O coelho é uma das principais fontes de alimentação desta espécie, não é? O coelho é a principal base do ecossistema mediterrâneo. Quando o lince foi levado para este território, já tinha por base os levantamentos que se faziam do coelho. O lince consegue quase esfolar a sua presa quando se está a alimentar. Mas o meu colega Pedro vai-vos explicar isso a seguir quando estivermos lá perto dos linces, para ver se conseguimos ver. Portanto, se calhar vamos andando para lá. Vamos. Pedro, esta é uma ferramenta de trabalho muito importante. Esta é muito importante. É um rádio scanner, que é um receptor de VHF, ou seja, os linces têm dois sistemas na coleira. Tem o sistema VHF, que é contínuo, e pode ser detectado a partir de um aparelho como este, e tem um segundo sistema, que é o sistema, um GPS que transmite por GSM, que também é uma ferramenta importante porque nem sempre é possível segui-lo. Quantos animais é que tu tens aqui nesta área? Aqui nesta área, atualmente, temos apenas um macho, e aqui nesta propriedade soltamos 3 animais, um macho e 2 fêmeas. As 2 fêmeas moveram-se, não muito, passaram esta serra, estão um bocadinho depois desta serra, mas aqui, de facto, é o território de um único lince, com espaço ainda para muitos mais, porque estamos numa área com uma densidade de coelho muito alta. Onde estamos não há uma limitação de alimento, há uma abundância de presas muito grande. Por isso é que ele não precisa também de tanto território. Acima de tudo, depois o comportamento territorial relacionado já com questões sociais, de organização social, ou seja, os machos depois vão tentar conquistar territórios de fêmeas, vão tentar afastar os outros machos, e é por isso que normalmente o macho tem sempre um território maior. Uma curiosidade dos lince é que eles marcam o território também com as mesmas glândulas que os nossos gatos domésticos, não é? Sim, a verdade é que também os felinos têm a tendência a serem todos muito homogéneos, não é? São todos muito parecidos. E o comportamento do lince é muito parecido com o comportamento do gato. No Val do Guadiana descobrimos espécies únicas que se encontram seriamente ameaçadas pela ação do homem. Tivemos o privilégio de testemunhar o empenho de pessoas que lutam para afastar o fantasma da extinção. Acredito que juntos, cientistas, conservacionistas, ativistas e cada um de nós, vamos conseguir transmitir esta herança maravilhosa às gerações futuras. Todos estes animais já encontraram uma casa, mas a verdade é que uma das importantes missões da SOS Animal é receber e encaminhar animais para a adoção. Querem conhecê-los? Esta é a Clarinha e o António. São 2 porquinhos que nós encontramos abandonados e agora estamos a socializar, a tratar deles e encaminhá-los para a adoção. Atenção que ter um porco tem sempre, como qualquer animal, muitas necessidades que têm que ser suprimidas, nomeadamente atenção, espaço, e não pensar que eles ficam deste tamanho para sempre, porque não ficam, está bem? Estes são 3 dos animais adultos que temos para adoção. Todos têm uma coisa em comum. Foram negligenciados por humanos e hoje precisam de uma casa e conhecer o que é o amor. A Preta, o Baco e a Dona Branca ficam aqui à sua espera. Aqui é a nossa zona dos gatos, é o internamento dos gatos. Temos aqui vários animais para adoção, nomeadamente a Katniss, a Yami e esta aqui é a Hortelã. Todos eles precisam de uma casa, porque só quando eles forem adotados é que temos espaço para receber mais. Aqui temos 3 cadelinhas, foram todas retiradas de um caixote de lixo em Louros.
e estão aqui no nosso hospital para recuperar fisicamente e emocionalmente e serem encaminhadas para a adoção. Mas para uma adoção consciente, não adote por impulso, adote apenas se tiver reunidas todas as condições e a responsabilidade de assumir uma vida para toda a vida. Ao longo desta temporada do SOS Animal, percorremos a Península Ibérica a conhecer instituições, parques naturais, santuários e projetos científicos que trabalham no conhecimento, no bem-estar e até na sobrevivência de todo o tipo de animais. Médicos veterinários, mergulhadores, biólogos, skippers, conservacionistas e ativistas de diferentes causas, muitos foram os heróis anónimos que conhecemos e que lutam diariamente para que este seja um mundo um bocadinho mais humano no que toca aos animais. Porque apesar de todos os males, existem muitas pessoas que fazem tudo o que está ao seu alcance para que os animais de companhia tenham direito à saúde e a uma família que os ame. Os animais de quinta recuperem a dignidade. E os animais selvagens continuem a maravilhar-nos com a sua orgulhosa liberdade. E foram estes os inúmeros animais de diferentes espécies que nos mares, em terra e nos ares cruzaram a nossa vida, que deixam em cada um de nós recordações inesquecíveis. A SOS Animal irá continuar a lutar para promover na lei como na vida a defesa de todos os animais. Mas lembre-se que a real mudança começa em si.